Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 193 nesta terça-feira. Chegando aos 200. Tudo bem, Flavial? Cara, médio, né? Porque Por quê? eu tive, do nada, uma crise renal. Expeli uma pedra na madrugada de sexta-feira. Gente, é verdade. Baixei o hospital, nem consegui trabalhar no dia do inelegível, em razão disso. Aliás, quem percebeu minha ausência vimos os comentários no fim de semana foi basicamente de molho, acompanhando o Festival de Parintins, que eu amo, né? Pela TV, Meu Boi Caprichoso. Mas foi punk, gente. Uma dor, saí do ar no Em Pauta na quinta-feira. É verdade, gente. Quinta-feira, dia 29, né? No dia do São Pedro. Jantei, não sei o quê. Quando eu tava me preparando pra deitar, perto de mais ou menos 1h da manhã, comecei a sentir uma dor. A dor só foi aumentando. Eu não realizei naquele momento que era a crise renal. Que eu já tive 6 anos atrás, em novembro, no rim direito. Exatamente. Mas foi cirúrgico naquela ocasião. Operei de emergência. Dessa vez não. Mas assim, a Aida me levou às pressas pro hospital, passando muito mal. Remédio na veia, aí aliviou a dor. E mais tarde, lá no próprio hospital, eu expeli a pedra. Nossa, uma loucura. Do nada, sua vida vira isso. Do nada, uma pedra no rim. Então, depois dessa emoção aí da sexta-feira, o fim de semana, acompanhamos Parintins. Podemos até falar disso, né, no nosso segundo bloco. Tudo indica que esse Angu de Grilo hoje terá apenas 2 blocos. A gente vai falar primeiro Nos últimos programas eu tenho falado isso, não tem assunto na República, vai ser rápido, 2 horas de episódio. Mas a gente vai falar primeiro do fim, né, do julgamento do TSE, Bolsonaro inelegível. A gente já tinha falado disso na semana passada, na segunda-feira. Ainda tinha a terça e a quinta, né, de julgamento. A terça foi aquele discurso poderoso do relator Benedito Gonçalves e a quinta fechou o cerco. Não vi nada do senhor. Eu vi. Então pode ser um bloco. Ela já inseriu um bloco aqui, ao vivo. Ela já me mandou um WhatsApp com mais um bloco para esse Angu de Grilo. Então teremos 3 blocos. Então primeiro a gente vai falar de Bolsonaro inelegível. Vamos falar no nosso segundo bloco do censo. Começou a sair os recortes, os dados finalmente, o nosso censo tão aclamado aqui nesse podcast, tão detonado, tão depreciado pelo governo anterior. E no terceiro bloco, aí vai ser pop-ups da semana, vamos falar um pouquinho de Parintins, estamos assistindo a série Viajando com o Gil, tem um comentário ali para tecer sobre essa série, e aí a gente finaliza esse episódio, tá bom? Então, vamos começar. Bom, então vamos começar com Bolsonaro inelegível. O placar foi o previsto, né? A gente já tinha cantado a pedra aqui no Angu de Grilo da semana passada, que a gente gravou na segunda, de que a situação para ele estava praticamente definida, né? Que era esperado que o voto do relator do Benedito Gonçalves fosse um voto duro, e acho que foi, né? Cumpriu com o esperado, aqueles momentos... Com o Bolsonaro foi, né? Considerações finais. Isso, com o Bolsonaro, né? Braga Neto acabou sendo absolvido, né? Não foi... Por unanimidade. Não foi tornado inelegível junto, não foi a chapa, né? Foi só o Bolsonaro. E deu a lógica, como diz o povo do futebol, deu a lógica, que ainda é muito pouco, né? Vamos combinar que eu espero que esteja só começando. Eu quero aqui... Você quer que eu comece lendo o trechinho? Que eu queria ler. Pode começar lendo o trechinho, final. Sim. Então porque assim, só vamos fazer uma breve memória. Porque na semana retrasada, né, na quinta-feira... Do primeiro dia, que teve a defesa... foi quinta-feira? Peraí.
Foi na quinta-feira, 22. Que teve na quinta-feira, 22 de junho. E o Ministério Público Eleitoral, né? Isso. Teve o ministro Benedito fazendo o resumo do caso, a defesa, manifestação da defesa, manifestação da acusação, manifestação da defesa e manifestação do Ministério Público Eleitoral, que já pedia a condenação de Bolsonaro, inelegibilidade, e a absolvição de Braga Neto, que era o vice na chapa. Aí o julgamento foi interrompido ali para continuar na quinta-feira, 29, dia de São Pedro, sincretizado com Xangô, orixá da justiça. Então é o seguinte, acho que vale a pena a gente fazer uma memória. O julgamento começou na quinta-feira, 22 de junho, com o quê? A leitura do relatório do que era o caso, pelo ministro relator Benedito Gonçalves, que é do STJ, a participação da acusação, né? A ação foi impetrada pelo PDT, Partido Democrata Trabalhista, a manifestação da defesa, o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, Paulo Gonet. Ali, o Ministério Público já deu um pouco do tom, reafirmando o parecer já original, pedindo condenação de Bolsonaro, inelegibilidade e absolvição de Braga Neto. Aí o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, interrompeu o julgamento e remarcou para continuar na terça-feira, 27. Isso. A sessão de terça, 27, só teve a leitura do voto Benedito Gonçalves. Foi um longo voto, tem mais de 200 páginas, em que ele fez, inclusive, um resumo, mas que começou 7 horas da noite. Acho que vocês vão lembrar disso e terminou praticamente 10. Também um horário, né? Ali, o Alexandre de Moraes, então, interrompeu novamente e remarcou para quinta-feira, 29, dia de São Pedro, sincretizado com Xangô, né, em religiões de matriz africana, na Umbanda em particular, a partir de 9 da manhã. Ali seriam lidos os votos dos 6 ministros restantes. No entanto, demorou. E aí eles leram os votos do ministro Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. E aí fechou a quinta 3-1. Exatamente, fechou a quinta 3-1 e na sexta foi a conclusão com a votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão no TSE, quais sejam Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Então, feita aí a memória, né? No fim das contas, o resultado final saiu após 4 sessões do Tribunal Superior Eleitoral e Bolsonaro foi condenado por 5-2. Eu acho que eu cheguei a falar disso, né, da questão do pedido de vista ou do voto divergente no Angu da semana passada, não foi? Tinha uma suspeita, a gente tinha falado, você chegou a falar no Angu da semana passada, de uma apreensão de que o Nunes Marques pedisse vista. Mas acabou que a Carmen Lúcia, que votou antes dele, completou a maioria. Né? Então não tinha, esquece, já era voto perdido, né? Então ele votou contra, mas no momento que ele votou, ele foi o penúltimo voto da Carmen Lúcia, a decisão já estava feita, já tinha formado a maioria. Então foi esse sextou aí com a inelegibilidade de Bolsonaro. E aí foi muito emblemático, primeira coisa que eu quero falar, foi muito emblemático nas redes sociais as pessoas compartilhando uma foto que era o Benedito Gonçalves e a Carmen Lúcia, em um momento que eles sentaram um do lado do outro e falando do relator, né, desse processo, chamando a atenção para o relator que deu esse voto tão duro ser um homem negro e o voto decisivo que completou a maioria, que ditou a maioria, enfim, naquele momento, ter sido da Carmen Lúcia, que no momento, né, é a única mulher do STF. No Tribunal Superior Eleitoral. E aí isso chamaram muita... Não, do TSE. Do STF tem ela e Rosa Weber. Tem a Rosa Weber, mas que vai sair, né? Então, assim, em breve mas será... ela é a única do colegiado, a única mulher do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral e o Benedito Gonçalves é o único negro do colegiado. Aliás, na semana passada, o Lula ratificou, né, aprovou o nome
da advogada Edilene, abri um parêntese aqui para dar essa notícia. Edilene Lobo foi nomeada na quarta-feira passada como ministra substituta do TSE. Isso. Lembra que a gente comentou aqui sobre o Lula estar indicando homens em detrimento das mulheres? Aconteceu no Supremo Tribunal Federal com o Zanin, e ele tinha indicado o ministro André e o ministro Floriano para o Tribunal Superior Eleitoral, que estavam concorrendo com outras 2 mulheres. Eram 4 candidatos, 2 homens, 2 mulheres, entre elas a Edilene. O Lula, como membros titulares, indicou os 2 homens. E agora indicou a Edilene como membro substituta. Ela vai ser a primeira mulher negra a ser ministra do TSE, embora substituta. Quer dizer, é boa notícia? É boa notícia. A gente vai ter uma ministra negra, uma mulher negra. Mas é substituta. E aí você vê, né, as preferências. Floriano e André foram indicações de Alexandre de Moraes para compor esse colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. E fizeram ambos grandes votos. Não está em questão a capacidade dos 2 professores que fizeram votos, inclusive, muito didáticos. Mas é sobre isso, quer dizer, a preferência ainda tem recaído sobre os homens brancos, né? Mas, enfim, seguimos. Parabéns à futura ministra, ou à ministra substituta, Edilene Lobo, que ela se torne membro titular o quanto antes. Então, o que eu queria fazer aqui? Para quem não ouviu o finalzinho, as considerações finais do voto do Benedito Gonçalves, eu queria ler. São 5 tópicos que ele faz, e aí é bem interessante a escolha de palavras. Eu acho que dá para a gente falar um pouco disso aqui. Então, vamos lá. Abre parêntese para as considerações finais do voto do relator desse processo, Benedito Gonçalves. A verdade é que os ilícitos comprovados nesse feito transbordam os critérios que haviam sido aplicados naquele julgamento, e que me levam a ter que recorrer a termos contundentes que reflitam a gravidade de tudo que foi apurado. Presta atenção, parêntese, presta atenção nas palavras que eu vou ressaltar aqui, tá? Os ilícitos transbordam na leviandade com que foram tratadas investigações em curso e documentos técnicos cujo teor foi publicizado fora de contexto e com distorções severas, transbordam no uso das prerrogativas do cargo público e do comando das Forças Armadas para promover o acirramento de tensões institucionais, inclusive após o pleito, marcado pela ausência de um esperado gesto de aceitação dos resultados eleitorais pelo então presidente da República, transbordam na virulência com que se tentou deturpar a trajetória de vida de 3 ministros presidentes do TSE apenas para criar inimigos imaginários que liderariam uma inventada conspiração para fraudar resultados eleitorais, transbordam na covardia das acusações forjadas contra servidores da Justiça Eleitoral, cujas pessoas, atitudes concretas nos episódios examinados dá amostra da sua competência técnica e do seu compromisso institucional, transbordam na degradação da cadeia de confiança, que levou a um cenário de caos informacional que vem provocando danos graves ao debate democrático, transbordam na manipulação de sentidos, em que supostos desejos de liberdade, transparência e estabilidade democrática são mesclados a uma violência discursiva extrema, destinada a fazer da desconfiança infundada na justiça eleitoral um fator de mobilização político-eleitoral, e transbordam, enfim, no golpismo, sob a forma de um flerte perigoso com soluções extremas, supostamente motivadas pelo desejo de eleições transparentes e autênticas, obstinadamente repetido para jamais ser saciável. Gatas! Olha, nessa ele lacrou. Porque o uso de cada palavra que foi feito nessas considerações finais é um resumo assim, muito preciso do que foi nessa reta. Foram esses 4 anos, né? E o que foi também essa reta final e pós
eleições. Então, quando ele fala que a documentação, os recursos técnicos, a seriedade do processo eleitoral, né, foram tratados com leviandade, que houve degradação da confiança da justiça eleitoral, da covardia das acusações forjadas contra os servidores da justiça eleitoral, né? Então, não é só a covardia das acusações, mas das acusações forjadas. Então, entra aí também as acusações falsas que foram feitas ao processo da lisura do processo eleitoral, quando tem, né, a descredibilização das urnas eleitorais, do nosso processo eleitoral, das urnas eletrônicas. A violência que deturpou, criou essa onda de fake news, né, contra ministros do TSE, né, gente, o que foi dito, falado e a quantidade de fake news que foi disseminada sobre o Alexandre de Moraes foi uma coisa bizonha nas eleições, né? A manipulação de sentidos é uma que é muito boa, que eu acho que descreve perfeitamente o que a gente já falou aqui, como o bolsonarismo se transformou numa seita, né? Como as pessoas que fazem parte dessa ala mais extremista está completamente inebriada. A sensação é essa mesmo, de manipulação de sentidos, que elas estão completamente deslocadas da realidade, assim, privada da verdade. É uma coisa impressionante. E ele fala de manipulação de sentidos destinada a fazer da desconfiança infundada na justiça eleitoral. Então, é uma desconfiança que não tem o menor cabimento, que não tem nenhum fundo de verdade. E aí o golpismo, né, o golpismo final, o uso da palavra, né, golpismo, é a síntese, né, que tanta gente teve medo de usar essa palavra por tanto tempo, né, de forma oficial ou extraoficial, que foi muito usado, né, o tensionamento das instituições, né, tinham muitos eufemismos naquele momento ali, pós-eleição, no dia mesmo, né, das eleições, com a história do bloqueio das rodovias pelas polícias rodoviárias federais, no tempo que levou e que nunca, na verdade, né, verdadeiramente chegou, o reconhecimento da derrota e o reconhecimento da vitória do adversário, aquele discurso, aquele tweet, que foi aquele discurso de 1 minuto e meio, né, do Bolsonaro dias depois do resultado da eleição, o 8 de janeiro, a não ida na posse, não participação da posse, né, ausência na posse. A não ida. Gente, meu vocabulário depois da Covid tá um bagulho assim inacreditável. Mas a ausência dele na posse, né, não ter passado a faixa, uma coisa que nunca tinha acontecido. O 8 de janeiro e os malabarismos que a gente fez no discurso, com até um receio também, eu acho que um cuidado, né, jornalístico de categorizar como uma tentativa de golpe. Então eu acho que ainda demorou para a gente compreender a dimensão daquilo, né, de que não tinha sido um ato isolado provocado por fanáticos, que tinha sido um movimento grande, financiado por indústrias, por empresários, né, arquitetado com integrantes do antigo governo. E eu acho que quando a gente começou a ter mais dimensão da profundidade daquele evento, foi mais fácil entender que realmente tinha sido uma tentativa de golpe orquestrada, inclusive por grandes figuras do governo, mas isso ser reiterado dessa maneira, né, nesse julgamento da inegibilidade, depois de tudo que aconteceu de outubro a, né, final de janeiro, tudo que aconteceu, a tensão em relação a essa tentativa de golpe, de impedir os eleitores de votar, e a gente conseguir chegar em 2023, depois desses 4 anos, e tornar este homem inelegível pelos próximos 8 anos, né? Então, tirar esse fantasma, pelo menos dessa figura principal, disputar uma eleição para a prefeitura, e aí como carioca, né? Isso é uma coisa que tem nos assombrado. Uma eleição para governo do estado do Rio, uma eleição para a prefeitura do Rio, uma eleição para presidente de novo em 2026. 30. Não, 2030 tudo indica que ele conseguiria, né? Por causa do sim, você tempo. fala... Não, porque tem 2 eleições municipais, né? Nesse período, 24 exatamente. E 28, e uma presidencial em 26. E há uma dúvida em relação a... a dúvida em relação à de 30. A de 30 é porque, enfim, acho que não conseguiria, teoricamente não daria tempo de inscrever a chapa,
pelo período, mas no momento da eleição ele já estaria de novo apto para... Elegível, né? A ser votado. Então há uma dúvida aí. Mas são 3 eleições que a gente se livra desse fantasma desse homem, que também, nos últimos 7 meses, 6 meses, ficou largado às traças também, vamos combinar, né? Uma perda de capital político, uma coisa bizonha, uma burrice também extrema, enfim. Mas eu acho que todo mundo sentiu algum alívio de ver algum resultado de todo o mal que essa gente fez a esse país, chegando, ainda que com esse atraso, ainda que seja muito pouco, ainda tem processo a rodo para ser julgado contra o Bolsonaro. Veremos. A inexigibilidade por 8 anos ainda é pouco, né? Perto de tudo que foi feito, de tudo que foi arquitetado contra a democracia, de todo o genocídio que foi promovido contra o povo brasileiro na pandemia e fora da pandemia, né? Esse projeto de país de destruição ainda é muito pouco. Só 3 eleições sem poder disputar ainda é muito pouco. Mas, como falaram no foro de Teresina, a Thaís Bilenque e o Fernando um pouco mais céticos, e o Toledo um pouco mais animado, falando, gente, a gente tem ganhado as batalhas. A gente pode não ter ganhado a grande guerra contra essas figuras, mas as batalhas, pelo menos, a gente tem ganho. Essa é mais uma batalha ganha. Então, eu prefiro comemorar parcelado e comemorando um pouquinho de cada vez do que deixar para comemorar só lá no final, se essa grande vitória da guerra chegar. Então, eu acho que todo mundo se permitiu um pouco de alívio depois de todo o sofrimento que a gente passou nesses últimos anos desse governo. Eu acho que quem acompanha o Ângulo de Grilo, que vai fazer 4 anos, sabe quantas vezes a gente sentou aqui nesses 4 anos e chorou, literalmente, de desespero sobre o que estava sendo feito com o Brasil. E eu acho que esse é o começo de um pouco de alívio dessa história, um pouco de retorno, ainda muito pouco de todo o mal que essa gente fez, mas o começo de uma construção de uma história mas 1/1000 de um pouquinho mais justa, depois de tudo. Isabela fez um longo desabafo, nem tem muito, muito a comentar. Eu espero tudo, eu espero tanta coisa para acontecer, que esse realmente é só o começo, mas eu já estou animada. Eu acho que o que é importante também de pontuar é que há outras ações em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral que podem não ampliar, né, mas ratificar essa inelegibilidade que foi declarada a partir da análise da reunião com os embaixadores, né, em julho de 2022, há, portanto, 2 meses e meio das eleições e pouco antes do início oficial da campanha eleitoral. Né? Acho que é uma decisão que alerta sobre a gravidade da atitude, né? Que foi essa tentativa de desqualificar o processo eleitoral brasileiro junto à comunidade internacional. E isso se liga àquela nossa conversa da semana passada sobre a participação, o envolvimento do governo americano, quando a gente falou, e já falou em outras vezes no Angu também, sobre o quanto a cadeia de fatos, né, de acontecimentos que viabilizam um golpe e envolver também o reconhecimento pela comunidade internacional. Então, houve essa interpretação, além de vários votos que mencionaram as ofensas, a desqualificação, naquela própria reunião, aos ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam no Tribunal Superior Eleitoral. Né, o ministro Benedito chega a mencionar no voto dele o fato de a ideia da reunião ter aparecido como resposta a uma apresentação que Fachin, ministro Edson Fachin, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez a representações diplomáticas internacionais, e isso é até uma coisa rotineira no Tribunal Superior Eleitoral, porque normalmente as eleições são acompanhadas por observadores internacionais. Então foi muito em resposta ao Fachin,
né, que Bolsonaro teve essa ideia. Eu também destacaria o fato de que, no voto, né, o ministro Benedito e vários outros ministros depois também fazem referência a ministros do governo Bolsonaro que lavaram as mãos. É impressionante como assim Bolsonaro ficou nu no centro da cena. Por quê? Ciro Nogueira, que era chefe da Casa Civil, se isentou de qualquer tipo de responsabilidade de participação, disse inclusive que não concordava com a reunião. Eu posso também vou buscar aqui já os termos que ele usou no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Flávio Rocha, que era da Secretaria de Assuntos Estratégicos, é inclusive militar, disse que nunca tomou conhecimento, nunca foi informado dessa reunião, e o depoimento decisivo do ministro de Relações Exteriores, o embaixador Carlos França, que disse textualmente que não foi ideia do Itamaraty, que o Itamaraty não estava envolvido na organização, que nem caberia, do ponto de vista das relações internacionais, algum tipo de reunião para tratar de eleições, porque essa é uma agenda interna e não externa, que o Itamaraty só forneceu tradução simultânea e indicou possíveis nomes que poderiam ser convidados, e, portanto, tudo foi feito a partir de uma ideia do Bolsonaro e da mobilização do cerimonial da Presidência da República, inteiramente ligado a Bolsonaro e ao Palácio do Planalto, uma vez que ele era, então, presidente da República. Então, todo mundo sartou fora e despiu de qualquer legitimidade a reunião com os embaixadores, que foi o que efetivamente teve em julgamento, embora a minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres tenha sido anexada aos volumes e usada como estratégia da defesa para tentar desqualificar o julgamento, deslegitimar esse julgamento. Houve referência a isso pelos ministros que votaram a favor de Bolsonaro, pela absolvição, e, obviamente, isso servirá de argumento, tanto no embargo de declaração que deverá ser apresentado pela defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, tanto no recurso ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de cerceamento ao direito de defesa do réu. Peraí, antes de você falar, eu vou pegar aqui as palavras exatas. Não, só ia falar que não surpreende ninguém, né, que acompanha o Ângulo de Grilo, esse abandono. Porque a gente já fala aqui há muito tempo que não há nenhum tipo de lealdade entre essas figuras da direita e da extrema-direita. É um jogo puramente de interesse que, na primeira oportunidade, quem tá junto pula fora. Então, assim, não me surpreende, e acho que nem surpreende a vocês, porque esse é mais um dos exemplos de momentos em que esses companheiros se rifaram. A gente falou aqui já em vários exemplos que o Bolsonaro foi largado às traças, que o Maurício, eu acho que no exemplo mais recente desse tipo de traição, de abandono, foi do Mauro Cid, né? Que quando a história estourou do comprovante de vacina e tal, imediatamente o Bolsonaro falou, não tem nada a ver com isso, se ele fez tudo sozinho. Então, assim, não tem nenhum tipo de acordo de lealdade entre essas pessoas. É só um jogo de interesse e, na primeira oportunidade, todo mundo pula fora e não quer nem saber. Isso me impressionou. O Ciro Nogueira disse o seguinte... Ainda te impressionou, jura? Não, porque eu tava falando que ela tirou o fone para pegar o papel, mas o que eu tava falando é justamente como a gente já falou aqui tantas vezes, tantos exemplos de que essas pessoas não têm o menor tipo de lealdade. Elas se rifam na primeira oportunidade para salvar o próprio e queima quem enganar, não quer nem saber. Mas o Ciro Nogueira era chefe da Casa Civil, né? Hoje senador. E ele disse o seguinte, no depoimento ao TSE, expressou confiança no sistema eleitoral e na justiça eleitoral e disse que considerou aquele encontro com os embaixadores superdimensionado e evitável. Palavras que foram reproduzidas, entre aspas, no voto do ministro Benedito Gonçalves. O ministro Flávio Rocha, como eu já mencionei, disse que não teve nenhuma informação e nenhum diálogo sobre a reunião com os embaixadores, e o depoimento decisivo, que foi o do, então, chanceler, que a ideia partiu do presidente da República, Jair Bolsonaro, à época,
que, para ele, eleições e política externa não são temas relacionados e que a reunião foi feita, assim, elaborada num contexto pré-eleitoral e que ele desconhece eventos semelhantes que tenham sido promovidos por outros presidentes da República do Brasil. Então, assim, foi absolutamente gente, avassalador. Lembrando que Carlos Franco é o chanceler, foi o ministro de Relações Exteriores que sucedeu Ernesto Araújo, né, que era um radical, né, do ponto de vista de extrema-direita. Então, tudo isso pesou muito nesse julgamento, que no final terminou sem pedido de vistas, mas com 2 votos a favor de Bolsonaro. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, que já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, disse numa entrevista, até respondendo a uma pergunta minha no Estúdio I, que ter voto divergente é bom, e na medida em que votos divergentes são consistentes, né, bem formulados, eles ajudam a defesa nos recursos, né, e que isso deverá ser feito, em particular no que diz respeito à tal anexação da minuta do golpe. A minuta do golpe, para ele, configura um cerceamento do direito de defesa, porque foi um documento anexado fora do prazo prescricional. Então, a gente ainda vai ter algum tipo de debate jurídico, mas ninguém acha que isso será suficiente para mudar o resultado do julgamento. Lembrando que ainda faltam outros, mas nem de mudar o resultado desse julgamento, uma vez que o ministro Benedito fez referência à minuta, mas o voto foi emitido com base no que significa e na responsabilidade de Bolsonaro em relação à reunião com os embaixadores. Quando o ministro Raul Araújo fez o voto, ele usou muito essa questão da minuta de golpe para desqualificar o julgamento. E na sessão de quinta-feira, que foi a penúltima, né, a ministra Carmen Lúcia chegou a fazer uma intervenção, interrompeu a leitura do voto dele, dizendo: mas espera aí, agora me lembrei do Medo e Delírio em Brasília, espera aí. Ela falou, ela interrompeu dizendo o seguinte: mas espera aí, eu gostaria de sublinhar que no voto objetivamente, o ministro Benedito não faz referência à minuta, não usa minuta. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo, ministro Benedito? E aí ele diz, exatamente. E aí ela fala assim, no meu voto eu também não considerei isso. Que já deu pista de que o voto dela seria realmente pela condenação, pela inelegibilidade, como foi. E logo no início do voto, a ministra Carmen Lúcia fez essa referência objetiva. Olha, não me debrucei sobre minuta, só analisei a reunião, porque a reunião foi suficientemente grave, né, no sentido de uma tentativa de desqualificar, de tirar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro diante da comunidade internacional. E isso é super importante, gente. Não, isso é um dos pilares de sustentação de um golpe ou de sustentação de frear um golpe. Exatamente, porque o reconhecimento do resultado das eleições por outras nações são uma parte extremamente importante para você validar um novo governo. Pois é. Se um governo é antidemocrático, as nações podem não reconhecer o governo que foi eleito, que deu a tentativa de golpe. A gente já viu isso acontecendo. Dúvidas, né? Os observadores internacionais, isso acontece muito. Isso tensiona muito, isso tensiona as relações internacionais e, eventualmente, com essa descredibilização do processo democrático, eventualmente um governo golpista convence outros países, outras nações a apoiar um golpe dentro do próprio país. E, nesse caso, com informações absolutamente falsas, né? O nosso sistema eleitoral é extremamente seguro. Muito mais do que negócio de votação de papel, que vai papel, volta papel, e é não sei o que de papel, que é auditável de papel. Então, assim, a gente falou que muitas vezes, né, de novo, lembrando como foi importante naquele domingo do resultado da eleição, as grandes potências mundiais se pronunciarem imediatamente reconhecendo o resultado das eleições. E isso foi o pé no freio para uma possível tentativa de golpe ainda em 2022. E um resultado diferente
uma compreensão diferente dessa reunião dos embaixadores, poderia ter mudado tudo. Mas é porque o Bolsonaro já era um pária internacional. Então, ele também conseguir... Ele não... Enfim, quem seriam os apoios do Bolsonaro numa insanidade dessa, né? Mas um presidente eventualmente um pouco mais popular com a comunidade internacional, colocando em dúvida a própria justiça eleitoral, poderia ter um resultado muito diferente. É que o mundo inteiro odeia o Bolsonaro. Então, era de se esperar que ele não fosse conseguir esse apoio, né? Especialmente em oposição ao Lula, que era um ex-presidente e é um presidente amado pela comunidade internacional. A gente tem falado disso aqui, das viagens que o Lula tem feito, a forma como ele é recebido. Mas que foi uma tentativa, foi. Então, terminamos com isso, quer dizer, esse capítulo ele ainda vai se desdobrar com esses recursos que eu já mencionei. Há outras ações a serem julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há, obviamente, também os processos criminais, né? Variados processos criminais, mas em particular o que trata do golpe, né? Da tentativa, do golpe tentado, como os angulhas gostam de ouvir essa expressão. Eu repito, e a gente vai acompanhando. Enquanto isso, o PL organiza uma agenda de popstar para o Bolsonaro. Ele tem viajado, né, pelo país, ele esteve no Rio Grande do Sul, ele esteve no Rio de Janeiro, para tentar alavancá-lo como esse desejável cabo eleitoral da extrema-direita. É engraçado porque isso aí está meio dividido, né? Ele diz que vai ser... Enfim, eles dizem que Bolsonaro é melhor cabo eleitoral do que candidato. Bolsonaro quer efetivamente assumir esse papel, e aí essas viagens, essas coisas, deixa ele sob os holofotes, mas... Eu tenho cá minhas dúvidas na medida em que percepção em relação à economia, né, a bem-estar melhore, e os candidatos, mesmo da direita, da extrema-direita, da direita esclarecida ou civilizada, queiram alcançar grupos do eleitorado, especialmente para candidaturas majoritárias, grupos mais moderados do eleitorado, a tendência é que eles queiram se afastar do Bolsonaro, né, por conta de rejeição. Então, eu não sei bem se esse projeto será absolutamente bem sucedido. Vários nomes assim da direita têm se, digamos assim, delicadamente se afastado, se vendendo como direita, centro-direita, enfim, é muito difícil, né? Higienizar, uma palavra que eu usei na Globo News e repito aqui. É muito difícil higienizar currículo tendo sido, por exemplo, ministro do Bolsonaro, como foi o atual governador de São Paulo, uma candidatura totalmente patrocinada, né, por Bolsonaro. O próprio Romeu Zema, governador de Minas, que também seria um herdeiro, digamos assim, desse capital político. Ele já se manteve razoavelmente afastado de Bolsonaro no primeiro turno das eleições, em que ele conseguiu a reeleição. Todo mundo lembra disso, né? O primeiro turno houve, inclusive, a dobradinha Luzema, né? Lá em Minas. Podia votar no Lula e no Zema. Assim como aqui no Rio, o Cláudio Castro também não se opôs, né, a Lula para garantir os votos de quem tinha Lula como candidato a presidente, e foi uma estratégia bem sucedida. Ele se elegeu no primeiro turno, né, e no segundo turno ele foi mais bolsonarista. Então eu não sei em que medida um Bolsonaro inelegível ele vai fazer bem ou mal, né, aos possíveis candidatos que ele apoiaria, né? Que proximidade esses candidatos, especialmente do campo majoritário, vão ter na medida em que o governo Lula colha alguns bons resultados no que diz respeito à agenda econômica e social. Isso aí é algo que a gente vai observar. Tem esses nomes, aparece inclusive o nome da Michelle Bolsonaro como potencial candidata. Tem gente que fala, inclusive, numa chapa Michelle Bolsonaro e Tereza Cristina, ex-ministra e hoje senadora. Eu acho bem difícil, porque Bolsonaro não quis vice nem dele, ele apoiar uma chapa só de mulheres. Enfim, não combina com o personagem, né? Assim como moderação também não combina com o personagem. Mas é uma questão de observar, inclusive, o quanto de holofotes, de visibilidade terá essa agenda de viagens pelo país. E, obviamente, também acompanhar as eleições internacionais, né? No ano que vem tem eleição nos Estados Unidos,
Tem eleição esse ano na Argentina, né? Obviamente que esse movimento também de como o processo político internacional se dá, ele influencia, né, o processo, o desenho político local também. Então, isso aí é a conferir. Eu acho que acabamos, né, desse assunto. Acho que sim, acho que acabamos. Acho que tratamos de tudo que dá para tratar sobre o assunto. E vamos falar então do censo, do que já começou a sair sobre as informações do censo. Vamos que vamos. Bom, eu acho que até agora o grande lead do censo, a grande informação, é que teve uma quebra aí da expectativa do crescimento da população do país, né? A própria estimativa do IBGE para esse censo seria mais de 207 milhões de habitantes e o censo apurou só 203 milhões. Então, quase 5 milhões a menos do que a estimativa do próprio IBGE. Antes da gente falar de um outro dado interessante, que é o crescimento das cidades do interior, das periferias dos centros urbanos, o crescimento das capitais deu uma arrefecida. Eu acho que tem algumas... Já começou, né? Eles começaram já a divulgar, o IBGE já começou a soltar algumas análises, alguns fatores que podem ter contribuído para as capitais terem crescido menos e o interior ter crescido mais, as cidades de região metropolitana terem crescido mais nessa década. Mas antes disso, queria saber se já tem alguma leitura que explique, Flávia, esse crescimento bem abaixo, eu diria, né, do que a estimativa. Pois é, o censo, primeiro eu acho que é importante a gente dar uma qualificada no significado, né, desse censo, nas dificuldades que o IBGE enfrentou desde um primeiro momento para realizar o censo, e antes disso, o fato de a gente não ter tido a contagem populacional, que é uma recomendação estatística a ser feita entre um censo e outro, no meio do caminho. Portanto, o Brasil ficou 12 anos sem nenhuma pista em relação às tendências, ao comportamento, às transformações da sua população em termos de fixação ao território e tudo mais, porque não houve contagem em 2015 e depois a pandemia adiou o censo por 2 anos. Então, assim, um negócio completamente atípico, né? O último censo foi em 2010. Não, é surreal. Uma pergunta. A PNAD não... Uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu acho que é bom falar para os nossos ouvintes. O IBGE faz pesquisas periódicas, que a gente vive citando aqui, né? A PNAD, que é uma pesquisa por amostra nos domicílios. Não é suficiente para essa... Não é suficiente, porque a própria base amostral da PNAD, ela está referenciada pelo censo, que é o universo. Uhum. Então, se você está com uma base que se alterou, mas você está usando um dado de origem que tinha um determinado comportamento, é óbvio que essa amostra também ela vai estar contaminada. Isso tudo é para dizer que é muito importante a gente manter uma certa mobilização sobre o Sistema Nacional de Estatística para que o IBGE tenha condições de, em 2025, fazer a contagem populacional, que vai ser também a preparação para o censo 2030. Então, fizemos em 2022, não precisa. Porque a lógica da contagem, havia problemas orçamentários, ainda no governo Dilma, viu? Em 2015, 2014 para 15, então não vai ter contagem em 15, passa para 16. Aí não teve 16, passa para 17. E em 17 acharam que não valia já no governo Temer, não vale a pena fazer em 2017 a contagem, se vai ter o censo em 2020. Com isso, chegamos a 2020 sem uma contagem, com a base totalmente referenciada no ano de 2010, a pandemia veio, não teve censo em 20, não teve em 21, o censo acabou sendo realizado em 2022, num prazo muito maior do que o desejável, que é a apuração em 3 meses, né? O censo acabou terminando de ser apurado no fim de maio de 2023,
levou muito mais tempo, porque teve uma taxa de não resposta também inédita, né? Em particular em algumas localidades. Eu também queria falar disso antes de entrar nos dados. Quer dizer, o censo foi atravessado por pandemia, por eleição, né? No meio em outubro, né? De 2022, Copa do Mundo em dezembro, as festas de fim de ano, as férias de verão, o carnaval, a Páscoa e terminou lá em fim de maio. Então, assim, condições muito adversas e, ainda assim, dificuldades enormes de contratação de mão de obra que o IBGE teve, de pagamento, de gente que desistiu, enfim, de esforços imensos, mas temos censo. Agora, temos censo e precisamos ter contagem daqui a 2 anos e precisamos ter o outro censo 2030, ainda que em modelos mais criativos, mais tecnológicos que já foram desenvolvidos nesse censo 2023. Dito isso, chamou muita atenção a taxa de não resposta, que ficou na média brasileira em 4,2%, quer dizer, de cada 100 brasileiros, 4,2 estima-se que não tenha respondido ao censo por motivos variados, mas também por um certo negacionismo, e isso alcança, em particular, algumas regiões do Centro-Oeste, do Rio de Janeiro e de São Paulo, especialmente áreas ricas. No estado de São Paulo, a taxa de não resposta passou de 8%. É um negócio, assim, não, estarrecedor. E a gente está falando de um estado que tem 40 milhões de pessoas. Então, 8% de 40 milhões é muita gente. É muita gente. Então, assim... Né? São, tipo, sei lá, quase 4 milhões de pessoas não responderam. Tem uma variável relevante. E muito fortemente concentrada em áreas, condomínios, localidades de alta renda. Né? Aqui no Rio, os condomínios da Barra, por exemplo. A gente viu, inclusive, o IBGE fazendo campanha e esforços para sensibilizar moradores de condomínio, disponibilizou a resposta por internet ou por telefone, né? Aquele número 137. Nós, inclusive, participamos da campanha para tentar mobilizar, engajar as pessoas, eu e Isabela, com o card, eu respondi ao censo, responda você também. E em algumas favelas, em razão dos grupos civis armados, né, das dificuldades de acesso, e isso foi bacana, porque foi parcialmente solucionado a partir de um convênio do IBGE com a CUFA, Central Única de Favelas, e com o Instituto Data Favela, que arregimentou, né, voluntários, suas equipes para acompanharem e apoiarem os recenseadores. Com isso, segundo o Cimar Azeredo, que é o presidente interino do IBGE, foi possível adicionar ao censo 2 milhões de entrevistas de moradores de favela, e, portanto, 2 milhões de residências. Por que a estimativa do censo, ainda assim, com essas intercorrências, é confiável? Eles fizeram um georreferenciamento que permitiu identificar a existência de unidades habitacionais. E incorporaram também 66 mil moradias temporárias, né, que eles chamam, que são essas barracas, edifícios, por exemplo, industriais, unidades industriais transformadas em residências, tipo invasão. Isso foi incorporado. Houve uma cobertura que deve ser até o fim do mês de julho, específica de indígenas, territórios indígenas e comunidades quilombolas, que também é de uma riqueza muito, muito grande. E, com isso, o IBGE chegou a um número arredondado de 203 milhões de brasileiros, abaixo das estimativas iniciais, que era de 207 milhões, e outras anteriores que até falavam, com base naquelas PNADs, falavam de 215 milhões de brasileiros. O país cresceu muito menos do que cresceria, do que era esperado pelos demógrafos, e por isso também a importância da contagem no meio do caminho até o censo 2030, mas agora a expectativa de que agora a nossa esperada redução em termos absolutos da população, que estava prevista pelos demógrafos para acontecer a partir de 2040, já aconteça a partir de 2030. Isso porque
Tem gente morrendo, e aí a Covid explica muito, né, desse processo, assim como as doenças da pobreza, né? Teve muita falta de cobertura na área de saúde, especialmente em decorrência da pandemia, e porque as famílias estão menores, menos filhos por mulheres, muitas decisões de natalidade sendo adiadas por causa da pandemia ou por causa de condições mesmo, condições financeiras, mulheres desistindo dessa ideia, famílias desistindo dessa ideia, e aí a população brasileira cresceu 6,5% nesse intervalo de 12 anos, 0,5% ao ano, que é menos da metade da taxa registrada entre 2000 e 2010. Martinico está nesse estoque aí de população aumentada. Contribuir, gente, para a população do Brasil. Queria dizer isso. Fiz a minha parte para o Brasil crescer, a economia girar. Mas eu estava nessa dúvida porque eu sempre fico com a sensação de que essa decisão, né, de ter menos filho, de adiar os filhos, é uma coisa meio bolha. Então eu te perguntei se já tinha alguma análise desse crescimento populacional, porque quando eu penso nessa natalidade, nesse controle de natalidade que é planejado, né, que é muito pensado, me dá a sensação que é um debate meio bolha, que a população deixa de crescer por outros motivos que são mais vida real. E eu acho que a pandemia tem muita... bom, não sei se muita, mas tem uma sensação de que a pandemia tem uma contribuição grande nisso, né? O lockdown, o empobrecimento da população, os fluxos migratórios, o quanto as pessoas migraram para outras cidades, como elas muitas voltaram para a casa dos pais, muitas voltaram para o interior, não conseguiram mais se manter nas metrópoles, mas enfim, a gente está falando de um intervalo de 12 anos, né? A pandemia foi outro dia. Então, tem outras coisas que aconteceram nesse tempo. Eu fiquei surpresa também com esse... A gente sempre falava, né? O Brasil, 210 milhões, já chutava assim pro alto, porque a expectativa é que fosse realmente um número muito maior da população. E aí, eu já queria puxar esse outro dado que me chamou a atenção. Eu acho que a gente pode elencar aqui alguns fatores, que são o crescimento populacional ter sido maior no interior do que nas capitais. Então, 66% dos novos habitantes se concentram em regiões fora dos grandes centros urbanos. Teve uma migração das populações para os interiores, e aí tem uma matéria já na Agência Brasil, na EBC, que explicando um pouco dessa queda populacional em algumas capitais do país. Salvador, Natal, Belém e Porto Alegre a população caiu em mais de 5%, né? É algo que chama muita atenção. No Rio de Janeiro caiu em quase 2%. Isso. Em São Paulo cresceu só 1%, 1,8%, que é uma variação muito pequena. Né? Então, tem aí duas leituras que foram feitas nessa matéria da EBC. Ricardo Ojima, que é pesquisador do Departamento de Demografia e Ciências Atuárias da Federal do Rio Grande do Norte. Ele analisa 2 pontos aqui, que são, primeiro, o custo de vida, né, na sede dessa região metropolitana, que é muito mais elevado. Onde tem mais infraestrutura nessas cidades, tem um impacto muito grande no valor dos imóveis, né? O mercado imobiliário é muito aquecido. Então, tem um movimento que já é tradicional de criação dessas periferias nesses arcos do entorno da cidade sede, né, da região metropolitana, em que a população de baixa renda consegue fincar uma localização, uma habitação com valor mais baixo, mas ele também aponta para um movimento das camadas da classe média e da classe alta que estão se deslocando para os interiores, para esse cordão do entorno da região metropolitana, buscando condomínios fechados, horizontais, nessas áreas periféricas. Então, esses condomínios estão se expandindo nas bordas, nas cidades do entorno, porque as capitais não têm mais terreno vazio, né, para comportar esse movimento de ter
casa, sair do apartamento, sair do prédio, e o movimento de ir para casa com quintal, com jardim. Isso foi uma coisa que a gente falou muito. Sim, aqui na pandemia. Na pandemia. E a própria possibilidade do trabalho remoto. Você sabe que o IBGE, de 1.300 pessoas, eles continuam em remoto. Eventualmente um híbrido. Não voltaram. Não, e tem, a gente, aliás, tinha que depois falar aqui que está tendo um lobby aí grande para a volta do trabalho presencial, isso, que não se justifica na produtividade que está sendo obtida com o home office. Mas isso é outro assunto, né? Tem um lobby aí para as empresas voltarem ao presencial e os funcionários de home office, muitos estão voltarem totalmente, né? Muitos estão protestando aí pelas redes contra essa determinação. Mas, continuando, uma migração, a gente falou muito disso aqui, dessa procura por... como as pessoas ficaram muito enclausuradas na pandemia, estando nesses espaços muito pequenos, nesses apartamentos pequenos, sem área externa, sem varanda, né, nas casas com pouca circulação de ar, com pouco espaço para tantos membros estarem 24 horas por dia em casa, sem essa rotação ali da rotina, essa rotatividade da rotina. Então tem essa busca por espaço, e as grandes cidades não têm mais espaço. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente ainda tem um território um pouco vazio, a região ali do Recreio, né, onde se concentram e se constroem ainda hoje. Ainda tem muito terreno construindo casa, condomínio horizontal, condomínio de casa, com quintal, com jardim maior. É uma ponta lá do final já da cidade do Rio, na Zona Oeste, mas que fica muito longe desse centro, o que era o centro financeiro, né, da cidade, no centro ali da cidade, onde tinham os grandes escritórios de advocacia e tal. Mas com o home office de muitos desses lugares e uma migração também dessas empresas para a Barra, fica muito mais perto. Então, o Recreio ainda é uma área que está em expansão aqui no Rio. Mas a gente acompanhou aqui, muita gente também, por exemplo, que entrou em regime de trabalho completamente home office, que não vai voltar, indo para a Serra, né? Se mudando completamente e indo para a Serra do Rio, quem já tinha casa na Serra, ficando por lá e deixando de viver na capital, quem não tinha essa necessidade de estar por aqui. Então, é uma análise que faz sentido. E aí ele também analisa, também fala dentro desses fatores do crescimento das cidades do entorno, que também está mudando um pouco aquele modelo de cidade dormitório. Então, os municípios de entorno eram basicamente um lugar que você ia para dormir, né, mas que as pessoas se deslocavam diariamente para trabalhar, estudar e também para o lazer, né, nas áreas centrais, nas cidades sede, mas que hoje em dia essas cidades já têm uma complementaridade desses serviços. Então, teve um desenvolvimento de atividade econômica e de serviços nesses municípios de entorno. Então, o perfil dos moradores mudou um pouco, só daqueles que trabalhavam e estudavam na região, na sede metropolitana, mas que também não só moram, mas também ficam e trabalham, e estudam e têm o seu lazer também nessas cidades do entorno. O Rio é o mais metropolitano dos estados. Praticamente algo entre 70% e 80% da população moram na região metropolitana, que envolve Rio, Niterói, São Gonçalo, Baixada, difícil. Maricá. Então é muito metropolitano. Ainda assim, há mudanças, né? Grandes municípios da região metropolitana perderam população. A exemplo da capital, São Gonçalo teve queda de população, Niterói teve queda de população, Duque de Caxias teve queda de população, Nilópolis teve, Barra Mansa, Petrópolis. Então, assim, movimentos que estão muito relacionados a tudo isso que a Isabela falou em relação a mercado de trabalho, nível de renda e preço do espaço, né, do espaço urbano, os imóveis caros, aluguéis, preço de imóveis, o que inviabilizou para muita gente, principalmente em razão da pandemia, o esvaziamento econômico, né, do Rio de Janeiro, capital, e da região metropolitana, menos emprego, muita informalidade, o que torna muito, muito frágil, né, a segurança financeira das famílias e a segurança pública.
em lugares como o Rio de Janeiro, e acho que Salvador também pode ter esse componente, grandes cidades também têm um componente da segurança pública, da dominação de territórios por grupos civis armados. Quer dizer, tudo isso somado, como diria o poeta, levou a uma redução da população nessas cidades. Mas só um parêntese antes de você mudar, eu acho que o Rio de Janeiro, como eu nasci e cresci aqui, para mim o Rio de Janeiro, o estado ainda é muito carioca centrado, né, no município. Ainda que a gente tenha Niterói, né, que também que tem era a antiga capital, né? Era a capital do estado do Rio, porque a fusão é dos anos 70. Mas porque eu acho que tudo muito gira em torno do município do Rio e fica muito entre Rio e Niterói, né? E é muito diferente, por exemplo, de São Paulo. Eu não conheço nada do interior de São Paulo, mas o que eu ouço e o que eu observo das pessoas falando é muito impressionante para mim, como o interior de São Paulo, né? As cidades do interior, tirando a capital, são cidades imensas, com 1 trilhão de faculdades e recursos e shoppings, e sei lá, são cidades que são autossuficientes, né? O Rio de Janeiro também exatamente. tem, eu acho que vale a pena a gente lembrar. Não, o Rio é diferente mesmo, e o Rio tem a seguinte questão: como a cidade do Rio foi capital federal, a gente tem, por exemplo, uma rede de hospitais federais até hoje, né? Que também atrai, para ficar num exemplo, né, da saúde, que também atrai população para a capital, né? Por exemplo, um atendimento à saúde. A fronteira, né, de expansão do petróleo, que levou gente para as regiões, por exemplo, do Norte Fluminense, Macaé, Campos, São João da Barra, até Búzios, né, em alguma medida, em razão da indústria do petróleo, é também relativamente recente. Mas, de fato, estados como São Paulo, como Paraná, como Santa Catarina. Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina, e do ponto de vista de potência econômica também, não é Florianópolis, né? Santa Catarina tem Joinville, Blumenau, que são cidades, do ponto de vista de atividade econômica, mais relevantes do que... própria Minas Gerais também tem várias Belo cidades Horizonte imensas também, que são Minas longe. Gerais, fora Berlândia. Que tem lá, né, o Triângulo Mineiro, com atividade rural, tem minério, enfim. O Rio é muito, 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 muito metropolitano. Muito. Mas acho que esse processo de esvaziamento também se relaciona com a questão da segurança pública, uma agenda que a gente não resolveu e, pelo contrário, se agravou se a gente pensar em 2010, né? Então, essa é uma questão importante, o quanto segurança pública pode estar impactando na decisão das pessoas continuarem vivendo no Rio, se formando, se dedicando, entregando, devolvendo ao Rio de Janeiro. Outra coisa que eu queria comentar é o que você falou sobre a questão da natalidade propriamente. Desde os anticoncepcionais, a partir aí dos anos 70, a gente observa queda, né, nas taxas de natalidade, no número de filhos por mulher e, consequentemente, no tamanho médio das famílias. Então, é função de nível de informação, de acesso a anticoncepcionais, de emancipação feminina, porque aí você quer trabalhar, você quer ganhar o seu dinheiro, ter filho atrapalha, não tem aquela rede. E aí, assim, o mundo estatístico tem um parâmetro bem objetivo. A taxa de reposição para uma população se manter no mesmo tamanho, de forma constante, você tem que ter 2 filhos por mulher, ou 2 filhos por família, digamos. Por quê? Porque é um genitor masculino e uma feminina, e aí, assim, 2 crianças vão nascer e vão substituir esses 2 adultos que o puseram no mundo. Para uma população crescer, você tem que ter mais de 2. Então, assim, se uma mulher tem 3 filhos, vamos pensar aqui, hipoteticamente, num casal heteronormativo, só para efeito de evento estatístico. Mas, enfim, vale também para casal do mesmo sexo. Você tem que ter um filho para substituir um membro da família, um genitor, outro filho, o filho, para substituir o outro genitor, e um terceiro, um quarto e um quinto, e a partir disso, essa família vai contribuir, né? Essa dupla, para não chamar de família, essa dupla vai contribuir
com uma tendência populacional de crescimento. Porque 2 vão morrer e 3, 4, 5, 7. o Brasil, gente. Agora, quando você tem menos que 2... vai ser um só. Pois é. Menos que 2... A minha contribuição também foi essa, menor. Menos que 2 significa que você está repondo população numa taxa insuficiente para que essa população se amplie. Então, ela vai potencialmente diminuir ao longo do tempo. É isso que está acontecendo. Quando o Brasil faz essa escolha, ou inaugura, ou entra nessa tendência, você está sugerindo que a população brasileira começará a diminuir, preocupação que já existe em vários países europeus. A própria China passou a se preocupar com isso, porque tinha a política do filho único que ela reviu, né? Justamente porque percebeu... Japão, gente. Uma crise eterna disso. Irã tem uma crise de natalidade. Aí você vai resolver isso como? Por exemplo, estimulando emigração, né? Migração para o seu território, chegada de imigrantes. Não, e também com política pública de acho que é o que o Japão faz, né? De você pagar, tem uma gratificação que a família recebe para ter mais filhos. Aí você tem várias... se fosse um Bolsa Família, sei lá, enfim, mais grande para incentivo e ajuda para manter essa criança. A minha observação, na verdade, é questionando se essa redução da natalidade foi de fato um processo pensado do tipo, não quero ter filhos, seja lá porque, sei lá, porque não quero, porque não vou ceder à maternidade compulsória, porque quero me priorizar, porque quero priorizar a minha carreira, ou se é uma decisão fundamentada no não quero ter filhos porque não tenho como alimentar os Tudo meus isso. filhos. Não quero ter filho porque os meus filhos são alvos da violência urbana, policial, etc. Tudo isso. Porque quando a gente entra nesse debate de pensar a taxa de natalidade, parece que é uma coisa muito... Não sei, me soa uma coisa muito bolha de uma decisão que é tomada pelos motivos, entre aspas, certos. Ou os motivos, entre aspas, positivos, que é uma mulher na autonomia da sua decisão, da sua possibilidade de escolha, decidir contra a maternidade compulsória, decidir a favor da sua liberdade, da sua autonomia, da sua vida profissional, e não, por exemplo, mulheres decidindo pelos piores motivos do mundo, que são a violência, a pobreza, a miséria, a fome. Tudo isso. A violência doméstica. Políticas públicas, inclusive, de esterilização de mulheres em idade fértil. Isso também aconteceu no Brasil. Tudo isso. Sim. Tudo isso cabe nesse cesto que levou a uma redução do número de filhos por mulheres. E que tem consequências, só pra gente não achar, né? que isso significa o Brasil reduziu sua taxa de natalidade. Isso significa que as mulheres estão empoderadas e estão podendo decidir se elas querem ou não ter filho, estão podendo se recusar à maternidade compulsória. Não, gente. Não necessariamente é sobre isso, né? Eventualmente, as mulheres estão deixando de ter filhos porque estão completamente... deixando de realizar uma vontade de ter filho porque estão completamente oprimidas pelas violações de direitos. E isso não pode, né? A gente já falou aqui que o sonho de muitas mulheres, especialmente mulheres que foram privadas de exercer a maternidade, que tiveram gerações, né, que foram privadas de exercer a maternidade da forma que gostariam, porque precisariam trabalhar, porque precisariam dar o filho para outra cuidar, seria poder ter o seu filho na tranquilidade de poder ser a mãe que elas gostariam de ser. Esse seria um ato revolucionário, né, para muitas mulheres, para mulheres negras que nunca puderam, de fato, estar tranquilas, focadas e confortáveis no processo de criação do seu filho. Ter que abdicar dessa vontade por um Estado que não fornece a segurança e as políticas públicas necessárias para você ser mãe da forma como você deveria, com a tranquilidade que você deveria, é uma tragédia. É uma tragédia, né? Então, tudo bem, se a gente está falando de mulheres que conseguiram ter autonomia de recusar a maternidade compulsória, ufa, que bom. Mas esse não é o caso de todas,
E a gente privar pessoas de viverem a maternidade, os seus sonhos, por violação de direito, não pode. Isso não pode. Bíblia. Dito isso, quer dizer, diante dessa realidade, que eu acrescentaria tudo isso que a gente já falou, né, desses fatores. A própria pandemia, muita gente, por conta da interrogação em relação a consequências, efeitos disso, da pandemia, enfim, das dúvidas mesmo em relação à própria doença, né? Adiaram a decisão de ter filho, por isso a importância, volto aqui, por isso a importância da contagem em 2015, quando a gente já terá afastado. Conversei com a Ana Amélia Camarano, que é demógrafa do IPEA, uma das mais respeitadas do Brasil, e ela disse que naquela epidemia da Zika, que teve o efeito da microcefalia nos bebês, houve nitidamente uma inflexão nas gestações, no nascimento de bebês nascidos vivos, né, no número de bebês nascidos vivos, em razão do medo daquela epidemia. Então, é possível que isso recupere um pouco. Mas a tendência definitiva da população brasileira é caminhar para um aumento da população adulta e idosa, né, e uma redução do número de crianças e adolescentes. O que isso implica? Se não for em 2030, vai ser em 2040, mas essa é uma tendência. E o que isso implica? Implica numa imensa readequação das políticas públicas, voltadas, por exemplo, para a incorporação por mais tempo de adultos e idosos no mercado de trabalho, porque não vai ter tanto jovem para repor, da adaptação do modelo habitacional, que pode demandar unidades habitacionais menores, aumenta o número de famílias unipessoais, não tantos quartos, porque menos filhos, então não tantos quartos. Então, tamanho... Gente, eu não estou falando de 15 metros quadrados, né? Estou falando de uma adequação de mercado de trabalho, de atividade econômica, que exija menor deslocamento entre residência e local de trabalho. Aí, perfeito você pensar em habitação no centro da cidade. Isso porque pessoas mais velhas se tornam menos produtivas na medida em que têm que cruzar grandes distâncias para chegar ao mercado de trabalho, porque é totalmente diferente você ter 20 anos e ficar 4 horas num transporte público, lotado, desconfortável e tal, e ter 60, 55, 60, 70 anos. Então, assim, percebe que tem os desafios na saúde são imensos, o desafio na educação é imenso. Então, percebe como a gente precisa dessas pesquisas para elaborar os diagnósticos e planejar as nossas vidas. Então, assim, é muito interessante ouvir, por exemplo, o Cimar falando. Muita gente voltou para a cidade de origem, porque pode trabalhar remotamente, ou porque resolveu que... Olha, é caro, é cansativo, é estressante estar nos centros urbanos, eu estou longe da minha família, vem a pandemia, daqui a pouco eu morro. Tem várias. Vocês são atravessados, nós somos atravessados por inúmeras decisões que os formuladores de política pública vão precisar levar em conta. Eu lembrei do Antônio, meu jardineiro fiel, que eu adorava. E ele resolveu voltar para morar no Nordeste um pouco antes da pandemia. E falou, tá muito ruim aqui no Rio, tá muito violento, tá muito difícil, eu moro longe. Ele voltou para o Nordeste com a mulher, com a filha que teve aqui. Muita gente fez esse movimento, tá feliz da vida porque lá. As redes estavam todas na cidade natal, né? De vez em quando eu mando fotos do meu jardim para ele. Especialmente gente com filho. Né? Antônio, minhas plantas sentem falta de você. Mas assim... Gente com filho que não tem rede na cidade, gente. E eventualmente as duas pessoas trabalhando, a criança que ficou sem escola em casa, né, durante quase 2 anos. Como é que você faz? Se não tem uma avó perto, se a escola está fechada, se você não tem relação com a sua vizinha, sabe assim? Você volta para a cidade onde você veio. Porque lá tem uma tia, lá tem uma prima, lá tem fulano que também tem criança para ficar junto. Não esses movimentos estão completamente conectados com o que a gente falou aqui no Ângulo de Grilo na semana passada e na semana anterior, quando a gente falou desse modo de vida comunitário, né? Quando a gente pensa a individualidade, o excesso de individualidade dessas grandes cidades, nesses momentos de crise absoluta como foi a pandemia, esses modelos fazem pouquíssimo sentido, né? Eu acho que todo mundo descortinou em algum grau
como isso não faz nenhum sentido, né? Como a gente, na pandemia, foi o momento que você, deixa eu ver aqui no meu prédio se tem algum idoso que eu possa ajudar nesse momento de crise, quando em muitos territórios isso é basal, você conhecer seus vizinhos, você ter essa troca, você, né, oferecer essa ajuda. Então, eu acho que foi um caio-pano, assim, desse modelo falido, que é essa convivência ou essa falta de convivência nessas grandes cidades. Então, tem toda a relação com o que a gente falou naquele ângulo da semana passada, que a gente falou um pouco da história das crianças. Mas o que a gente falou mesmo, hein? Que eu falei negócio de autonomia das crianças, da relação do candomblé, eu acho também, né? Eu não lembro nem mais o tema, por que a gente puxou isso. Mas na semana anterior a essa que a gente falou das comunidades quilombolas, quando a minha mãe foi lá no congresso que chama? Não, no Encontro Nacional, CONAC, lá em Brasília. Então, volta aí nesses dois ângulos que a gente tem falado sobre... na semana passada a gente falou o negócio das hortas comunitárias. Isso, fica da fome. Citamos a Juliana, isso, o negócio da fome, lembrei. Nossa, esforço mental aqui. Mas tem total relação com isso que a gente tem falado. E tem um outro dado que me chamou a atenção, esse episódio já tá imenso, gente, é uma coisa impressionante. Que foi como a média de moradores por domicílio caiu de 3,3 para 2,8. Então, também as casas ficando mais vazias. Eu acho que a gente pode supor duas coisas. Primeiro, né, com a queda do crescimento populacional, teve gente que morreu e teve criança e não teve criança, né, nascendo. E, eventualmente, eu acho que dá até pra gente falar de separação. Na pandemia teve um boom também, né, de divórcio, de separação. Eu não sei se é número suficiente para mexer no censo. Não, pode ser sim, porque isso aí, inclusive, implica em uma demanda maior por domicílios menores. Falei, né, dos lares unipessoais. Teve morte, gente. A pandemia também mortes, então, né? Das pessoas que morreram e as crianças não nasceram para repor. E o negócio também, eu acho que dos divórcios, não só de gente que separou e foi para um apartamento sozinho, mas que voltou também nesse momento da pandemia, voltou para a casa dos pais, né? Então, separou num contexto de pandemia, que não tinha renda para alugar outro apartamento, não tinha condições de se manter na cidade, não queria ficar sozinho, né, na pandemia, e aí separou, saiu do núcleo e voltou para o interior, foi para a casa dos pais. Então, acho que as coisas todas se costuram aí de alguma forma. Bom, podemos ir para o nosso último bloco? Podemos. Podemos mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Terceiro bloco, temos pop-ups a fazer. Flávia Ol quer fazer o pop-up reforma tributária. Por favor, que seja um pop-up rápido. Reforma tributária, que esse é um assunto que você estende. Da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos pela inconstitucionalidade das ações afirmativas, esse é um assunto que foi dito... Do critério raça. Das ações afirmativas. Eu não sei absolutamente nada disso, eu não queria falar disso hoje, mas ela quer falar, então ela vai falar, né? A gente traz de volta esse assunto, talvez na semana que vem. E dessa história que tá pegando fogo aonde? Então é literalmente na França. Pegando fogo literalmente. Todo dia, todo dia. Um carro. Como é que é esse Twitter? Ai, é tão bom. Todo dia um francês tacando fogo em carro, um negócio desse. Esse Twitter é maravilhoso. Bom, então vamos falar disso e fazer um breve comentário aí que a gente está assistindo Viajando com os Gil. Então começa aí com seus pop-ups, Flávia. Não, essa semana é uma semana decisiva, que pode ter algum acordo para votação, né, na Câmara da reforma tributária. Enfim, o projeto está com alguns entraves em relação a governadores, prefeitos, setores econômicos. O agro não está satisfeito, o setor de serviços não está muito satisfeito, porque a carga tributária da indústria vai diminuir e dos serviços e do agro vão aumentar. Os estados e municípios estão preocupados em relação à mudança no modelo e possíveis queda na arrecadação. Tem um modelo de transição previsto que pode ser alterado, mas assim, a intenção do Haddad, a intenção do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é levar o projeto do jeito que está. Então, você teria a transformação de todos os impostos, né, de 5 impostos em 2,
com alíquota um imposto sobre valor agregado, que é tipo aquele imposto de varejo que a gente vê quando a gente viaja, por exemplo, que é um imposto praticamente único, com alguns setores que seriam desonerados e outros que seriam alvo de tributação especial. Então, desonerados, medicamentos, educação, em tese, alguns alimentos. Tem a Associação Brasileira de Supermercados dizendo que a cesta básica não está desonerada, o que é preocupante, obviamente preocupante. Em princípio, a alíquota especial, que é uma coisa que tenho falado muito aqui, ela só alcançaria tabaco e bebida alcoólica. Não há previsão de oneração a mais, né, de alimentos ultraprocessados e bebidas doces, tipo refrigerantes, sucos adoçados, o que é uma pena, porque são produtos que também se relacionam com a saúde, né, com a perda, né, com a má qualidade da saúde. E, em alguns casos, eu recebi alertas de que alimentos ultraprocessados passariam a pagar imposto ainda menor, porque hoje, como a cesta básica é desonerada e vários alimentos in natura são desonerados, se você impõe uma alíquota única para os setores de alimentação de forma linear, itens que pagavam um IPI maior, tipo os alimentos industrializados, vão pagar menos do que pagavam anteriormente, e itens que eram desonerados vão pagar mais, ainda que com uma alíquota, digamos assim, essa palavra horrível, diferenciada, ou com uma alíquota diferente. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nos impactos desse projeto. Muita coisa vai ser implantado depois com lei complementar, então é bom continuar prestando atenção. A parte de imposto sobre renda e patrimônio também, especialmente imposto de renda, ficará para uma próxima etapa da reforma tributária. Então, assim, é importante a gente acompanhar esse noticiário e ver o que de fato vai sobrar em termos de benefício, sobretudo do ponto de vista do recorte étnico-racial e de gênero, porque as pessoas que pagam mais imposto hoje sobre consumo são, essencialmente, né, as pessoas mais pobres, e entre os mais pobres estão mulheres, negros, o que a gente está cansado de saber. Bom, segundo tópico, que é a história lá das ações afirmativas dos Estados Unidos. Seu segundo pop-up. Pois na sexta-feira, né, na quinta-feira, tivemos a notícia, já era esperado, né, que a Suprema Corte, essa Suprema Corte americana conservadora, que Trump conseguiu tornar dominante, né, votou pela inconstitucionalidade, ou seja, pela impossibilidade de o critério racial ser usado como, digamos, bônus em políticas de ação afirmativa. Em universidade, os casos envolvem a universidade, mas o temor é de um efeito cascata em relação a outras ações, por exemplo, a atuação em mercado de trabalho, programas de diversidade no mercado de trabalho, programas de diversidade em políticas em projetos sociais, por exemplo, das fundações privadas. Será possível apresentar como desafio social a questão étnico-racial naquelas cartas que os estudantes enviam para aplicar nas universidades, mas a universidade não pode usar raça como critério. Tem formas de driblar, que é justamente você pontuar a partir do que a gente pode chamar de desafios de vida, tipo lugar onde mora, nível de renda da família, escolaridade dos pais. Toda vez que você adiciona perguntas desse tipo, sobre condições socioeconômicas, existenciais, você acaba, em alguma medida, beneficiando populações diversas do ponto de vista racial, porque eles estão sobre-representados na baixa renda, na baixa escolaridade, nas condições de habitação piores, mas é uma guinada conservadora na interpretação, na leitura da legislação, que vem se desenhando há muito tempo e que deve deixar em alerta quem está no campo progressista, em relação a de que forma que esse discurso, inclusive, essa argumentação, vai ser absorvida e incorporada por setores conservadores de extrema-direita, também em lugares como o Brasil, em que essa disputa é constante. Eu acho que fica bem nítido essa reflexão sobre
a disputa constante. Nenhuma vitória é definitiva, especialmente quando a gente está tratando da judicialização. Como isso não está garantido, nem quando está garantido em lei, porque as leis mudam, né? E o Brasil é mestre nisso. Mas, especialmente quando você está amparado em decisões judiciais, o vento muda. E aí as coisas vão se tensionando. Eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso, porque tem, por exemplo, legislações estaduais nos Estados Unidos avançando sobre o direito da população LGBTQIA+. Né, a Flórida é um exemplo. Então, isso é algo a se observar. Em que pese o fato de que, a Constituição brasileira é muito diferente da Constituição americana. 2, aqui no Brasil, a política, o sistema de cotas, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por 10-0 em 2012, e a composição do Supremo não se alterou na intensidade com que a composição da Suprema Corte Americana se alterou, sendo que lá era uma posição muito mais dividida, muito mais rachada. Então, um para lá, um para cá, faz toda a diferença nos Estados Unidos, faz menos diferença no Brasil no que diz respeito a essa causa. A Constituição brasileira, ela estabelece no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei e temos direito, entre outras coisas, à igualdade. Esse é um princípio constitucional que ajuda a amparar as políticas de ação afirmativa que tratam desigualmente os desiguais para construir a igualdade. Ficou claro? Você pode incentivar um determinado grupo porque é dever do Estado construir a igualdade. E a igualdade formal, ela não se dá sem algum tipo de estímulo à igualdade material, que é o que a gente pode chamar de... Espero que os juristas que nos ouçam me perdoem se eu cometi alguma falha, mas a minha compreensão é essa também, com base, claro, em entrevistas a vários dos nossos especialistas, mas é o que se dá, o que se chama, e que está presente, inclusive, no voto do ministro Lewandowski, que foi acolhido unanimemente no Supremo Tribunal lá em 2012, que é o princípio da justiça distributiva, que você aplica essas medidas de desiguais, de proteção, estímulo, afirmação de um determinado grupo para alcançar a igualdade, que é dever do Estado, que é direito de todos nós e que é dever do Estado. O Estado tem, artigo 3º da Constituição, o dever, o objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, construir é uma ação ativa, né? O Estado tem de construir, e para construir, eventualmente, por período determinado, você cria condições de proteger, estimular, incentivar um determinado grupo que esteja em desvantagem evidente na comparação com outros. Então, por essas diferenças constitucionais e por essa decisão do nosso Supremo Tribunal Federal de 10 anos atrás, unânime, 10-0, só o ministro Dias Toffoli não votou porque se declarou impedido por estar envolvido em alguma questão. Ninguém acredita que será fácil e nem provável reverter essa posição. Mas, sem dúvida alguma, esse retrocesso imposto pela Suprema Corte Americana vai ajudar a embasar discursos anti-cota, anti-políticas de ação afirmativa. Gata. Eu também acho. Acho que eu já falei tudo. Eu queria falar um negócio da França, mas é só Não, a França é mais uma observação, né? Houve o assassinato pela polícia, né, de um jovem diversamente étnico, de origem argelina. Vê o nome dele para mim, Noel. De 17 anos. Filho único, exatamente. Ele meio que furou uma abordagem policial, acelerou o carro e o policial atirou e esse jovem morreu, e isso provocou uma onda de protestos nos subúrbios de Paris, comparável àquela de 2005, quando também 2 jovens tinham sido assassinados pela polícia. Macron se pronunciou muito fortemente, o policial foi preso, o policial pediu desculpas, mas há um clima de revolta generalizada. Então, mais um elemento aí de crises, né, que vão se acumulando na França e que vão nos ajudar a entender a leitura geopolítica, como eu já falei anteriormente. Não sei se fala assim a pronúncia.
O sobrenome dele não foi divulgado pela família. Ele é filho de uma mãe argelina e um pai marroquino. Fazia parte da segunda geração, da chamada segunda geração. Jovens de pais imigrantes, mas que nasceram na França. É isso. E já tem uma segunda morte decorrente desses protestos, né? Enfim, desse assassinato desse adolescente. Um jovem que participava dessas manifestações morreu ao cair de um telhado. Então, não foi uma morte direta, né, de violência policial em repressão aos protestos, mas que tem relação direta com esses protestos e com essa morte, porque, né, enfim, nada disso estaria acontecendo se não fosse pelo evento inicial. Gente, eu vou falar um negócio de família Gil, vamos falar no nosso Apoia-se? Que aí a gente termina de ver e faz um episódio para apoiadores. Se você não tá no nosso grupo dos nossos apoiadores, vem apoia.se/Angu de Grilo, o link vai estar aqui no descritivo do episódio. Você também pode apoiar lá pelo aplicativo da Aurelo, lá na Aurelo. Nosso programa de apoiadores também tá lá. Quando você entra com o apoio a partir de R$10, você recebe o nosso link do Telegram. Então você pode ir pro nosso grupinho no Telegram, que também bombou nesse final de semana com a galera assistindo o Festival de Parintins. Nosso grupo bomba, não é 1000 mensagens por dia, a gente só fala coisas relevantes, comentando o noticiário do dia a dia, dando sugestões de lazer, de eventos, enfim. O nosso grupo é maravilhoso. Então a gente fala dos Viajando com os Gil, do And Just Like That, a gente fala no nosso próximo episódio de apoiadores. Eu tenho uma última coisa para falar, que eu esqueci, já estou para falar isso, ó. Há um tempão, o primeiro prêmio fotográfico do Censo. A gente falou do Censo, eu esqueci de falar no bloco do Censo, mas eu quero voltar com o Censo para falar que o IBGE abriu um prêmio fotográfico para as fotos tiradas pelos recenseadores. As votações estão abertas até o dia 21 de julho. Eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio, mas o link é censo2022.ibge.gov.br/concurso fotos. Gente, é maravilhoso. São 3 categorias: habitação, paisagens urbanas e paisagens rurais. A habitação é uma coisa assim, você consegue ter a dimensão assustadora do tamanho do Brasil e da diversidade do Brasil. Porque tem, os conjuntos habitacionais dos centros urbanos, tem palafita, tem as casinhas, assim, a casa de pau a pique. Tem uma casa de subúrbio, que é aquele chão de azulejo, de quebradinho, daquele mosaico de azulejo. Tem as habitações tradicionais indígenas. Eu não sei se a gente, hoje em dia, ainda chama de oca. Como eu não tenho certeza, estou falando uma habitação indígena. Tem que é uma coisa meio um castelo. Tem umas outras coisas que são dessas colônias europeias, sabe? Que tem esse estilo. Cara, é impressionante. Esse habitação é impressionante. Aí tem paisagens urbanas, que aí tem, desde foto de enchente até, sei lá, monumentos, até um Fusca no meio de que serve uma carcaça de um Fusca. Tem todo tipo de coisa, paisagem pôr do sol, pier de alguns lugares com água, e as paisagens rurais, que são incríveis. As minhas categorias preferidas é paisagens rurais e habitação. De paisagens rurais tem várias fotos de animais, de porco, tem foto de gado, tem foto de plantação, tem um que é um macaco, no meio ali do contexto familiar, um que é uma arara dentro de uma casa, cobra. Gente, é impressionante. Árvores imensas, os campos, as florestas, as canoas, os recenseadores, né, dentro das canoas para chegar nas comunidades ribeirinhas no interior dos rios. Então, assim, muito, muito legal o prêmio e da dimensão da diversidade que é o Brasil, das realidades que tem no Brasil e da dificuldade que é esse país, que tem tantos extremos de realidades, mas assim, maravilhoso, uma ideia maravilhosa. Recomendo que vocês vão lá ver as fotos e votar. A votação é até 21 de julho, então ainda tem tempo, mas vai lá, que as fotos são maravilhosas. É isso, gente. Então um beijo para vocês.
Hablamos, né? Como sempre. Não vai ter assunto. 2 horas de episódio. Terça que vem a gente tá de volta. Boa semana, bom final de semana. Julho começando. Chegamos na metade do ano. Assustador. Metade do ano já passou, já foi. Bom julho pra você. Você está com criança de férias escolares. Força! Força! Força na peruca. Para enfrentar essas 2 semanas de férias escolares. E vamos que vamos, terça que vem nós estamos de volta. Um beijo. Se despede, por favor. Um beijo, pessoal. Boa primeira semana de julho para vocês. Essa semana que começa com lua cheia, né? Lua cheia em Capricórnio. Diz que tem uma energia muito boa de fazer vibrações positivas. Saúde, trabalho, afeto. 7/7 também é uma data muito simbólica, importante. Prestem atenção aí, sintonizem as melhores energias. Aqui. Sábado estarei na Vidcon, em São Paulo, num evento, numa conferência sobre essa indústria de criadores de conteúdo, internet, mídias digitais, redes sociais. Estarei lá às 15h. Vou falar aqui o nome da minha mesa. É que o nome é comprido, gente. Eu não gravei ainda de cabeça qual vai ser o nome completo da minha mesa. Mas eu vou estar no sábado, às 15h, na Vidcon, com a seguinte mesa. Presta atenção. Como trabalhar conteúdo social e político nas redes sociais. Adorei esse tema, tudo a ver comigo. Estarei dividindo a mesa com o Thiago Guimarães, o Hora Thiago, a Cris Guterres, com mediação do Ivan Barão. Então, olha, um quarteto. Conheci o Ivan Barão no Festival LED. Vocês tiraram queridíssimo juntos, né? O Ivan, que é aquele queridíssimo ativista PCD, que fala, né, sobre capacitismo e subiu a rampa, né, na posse. A gente citou ele aqui já, mais de uma vez. E a Cris Guterres, que é colunista de Universa, apresentadora da TV Cultura, fala muito sobre diversidade também. Tem um podcast, o Meteora, junto com Renata Hilário, uma mulher também que está nas redes sociais, muito, muito bem posicionada. Então, estaremos lá falando sobre isso. Quem estiver em São Paulo, vai lá. O evento tem muita mesa legal. Eu vou deixar o link aqui também da programação, sexta, sábado e domingo. Tem muita gente legal. Acho que quase todos os criadores de conteúdo que eu acompanho vão estar lá. Andresa Delgado, Monique Evelli. Não, Monique Evelli, né? A blogueira de baixa renda, Nathalie Dias. Cara, vai ter uma galera muito legal que eu acompanho muito. A Ade Júnior vai estar lá, Eliane Dias vai estar lá. Uma galera... a Dani Arraes também, que eu amo. Já citei aqui mais de uma vez. Vai ter uma galera bem legal. E eu estarei lá também. No sábado vou dar uma circulada também nas outras mesas. Então acho que passarei minha tarde lá. Então encontro vocês lá, tá bom? Agora sim, beijo, tchau. Até terça-feira que vem. Agora fomos. Beijo, tchau. Agradeço aos angulhas que fizeram pressão nas redes por uma vírgula sonora de Flávio Oliveira no Medo e Delírio em Brasília. Veio aí. Ai, Deus. É isso. Beijo. Beijo, gente. Cuidem-se bem. Tá seco, bebam água, né? Agora que meus rins deram sinal de vida, bebam água, por favor. Até bebi. Beijo. Um beijão.